luta, isso, pronto. Vocês viram que eu enviei no grupo a lista de exercícios, eu separei 10 exercícios que caíram no Enem no decorrer dos anos, separei de 2011 até 2019, que abordaram alguns tópicos que foi apresentado nessas primeiras aulas que eu gravei. Então, claro que no Enem eles abordam muito mais tópicos que isso, mas é interessante para vocês verem também como que isso vai se repetindo, quais são os pontos importantes, o que focar. E eu achei bem bacana porque vocês vão ver que algumas perguntas são até parecidas. Eu vou aqui compartilhar a tela com a lista. Vocês conseguem ver? Acho que agora eu não consigo ver o chat. Ok. Pronto. Vou deixar o chat aberto, que daí se vocês responderem. Vocês conseguem ver a tela que eu estou compartilhando? Ok. Bom, a primeira pergunta que eu coloquei aqui é do Enem de 2011. E vocês vão perceber que, não sei se vocês já prestaram Enem alguma vez, mas normalmente as perguntas, o enunciado do exercício no Enem, ele sempre é bem comprido, cansativo, exige bastante da nossa parte de interpretar e de selecionar o que é importante e o que não é importante. Como, por exemplo, nessa primeira questão, vocês podem ver já o tamanho desse enunciado, mas tem um textinho informativo. Eu vou ler e depois nós vamos discutindo as alternativas. Gente, se tiver barulho, muito barulho no fundo, eu tenho 2 gatos e, assim, às vezes eles começam a correr aqui, então não estranhe. Ok, 1972, Robert Young Smith criou o termo chuva ácida, descrevendo precipitações ácidas em Manchester, contando uma historinha agora sobre a chuva ácida. Trata-se do acúmulo demasiado de dióxido de carbono e enxofre na atmosfera, que ao reagirem com o composto dessa camada, formam gotículas de chuva ácida e partículas de aerossóis. A chuva ácida não necessariamente ocorre no local poluidor, pois tais poluentes, ao serem lançados na atmosfera, são levados pelo vento, podendo provocar a reação em regiões distantes. A água de forma pura apresenta pH 7, e ao contatar agentes poluidores, reage modificando o seu pH para 5,6 e até menos que isso, que provoca reações, deixando consequências. O texto aponta para um fenômeno atmosférico causador de graves problemas ao meio ambiente, a chuva ácida, pluviosidade com pH baixo. Esse fenômeno tem como consequência. Então, aqui vai ser referente à nossa última aula, onde nós aprendemos os ácidos. E uma coisa que eu não lembro se eu falei, mas acho que eu também deixei para fazer numa próxima aula de uma forma mais completa. Mas vamos entender o que é pH. Ele é o potencial hidrogeniônico. O que isso significa? É uma escala logarítmica que vai de 0 a 14 e é dividida em 3 sistemas, assim, classificados como ácido, neutro e base. O pH 7, que é ali a metade, né, dessa escala, ele é considerado o pH neutro. Abaixo de 7 são as substâncias ácidas e acima de 7 as substâncias básicas, né, ou alcalinas. Nós vamos ter uma aula com mais informações, mas para já isso, compreendendo isso, você já consegue resolver muitas questões. Ok, então o que ele disse aqui no enunciado que é importante? Que esses poluentes, né, o dióxido de carbono, ou pode ser dióxido de enxofre, estão na atmosfera e vão reagir com as gotículas de água que nós temos também na atmosfera. E quando for formar a chuva,
ela vai cair, vai formar ácidos, no caso. Que são os íons, né? H+, com esse CO2 e SO2, vai formar o ácido carbônico, H2CO3 ou o H2SO3, entre outros exemplos. Então, aqui é importante vocês entenderem que vai formar esses compostos que terão um pH menor que 7. E aqui outra coisa que eles dizem no enunciado que é interessante é que a chuva ácida não necessariamente ocorre no local poluidor, porque podem ser arrastados por ventos, enfim. E pode se precipitar, por exemplo, em regiões distantes de onde estavam esses poluentes iniciais. Então, vamos para as alternativas. Letra A. Esse fenômeno tem como consequência o quê? A corrosão de metais, pinturas, monumentos históricos, destruição da cobertura vegetal e a acidificação dos lagos. Se nós levarmos em consideração o que nós aprendemos sobre os ácidos, corrosão de metais, sim. Corrosão das pinturas, monumentos, enfim, qualquer tipo assim, de objeto, dependendo do material, sim, pode provocar a corrosão. Destruição da cobertura vegetal, sim, e a acidificação dos lagos, sim, porque, né, como o próprio nome já diz, chuva ácida. Ok, nesse caso nós já temos um ponto positivo aqui em todos os tópicos na questão A, mas nós vamos fazer as coisas sem ler as outras questões também. Questão B. A diminuição do aquecimento global, já que esse tipo de chuva retira poluentes da atmosfera. Não tem nada a ver com essa questão de chuva ácida. Então, falso. A destruição da fauna e da flora, a redução dos recursos hídricos com o assoreamento dos rios. Aqui também nós não podemos ligar essas coisas ao fator de chuva ácida. O assoreamento dos rios ele acontece com o acúmulo de sedimentos, tem todo um processo com acúmulo de lixo, essa lavagem inicial do solo, a retirada da mata ciliar, então não está relacionado à chuva ácida. As enchentes, que atrapalham a vida do cidadão urbano, correndo, não, em curto prazo automóveis, isso é falso. Não é questão da chuva ácida isso. Temos que interpretar dessa forma, ver do que nós estamos falando, o que é importante, para assim já conseguirmos eliminar as alternativas. E a letra E, a degradação da terra nas regiões semiáridas, localizadas em sua maioria no Nordeste. É óbvio que não, mas se ficasse em dúvida, que acho difícil, no próprio enunciado ele diz que não necessariamente ocorre no local produtor, que pode ser em regiões distantes, enfim. Então, nós temos N possibilidades de lugares para acontecer. Então, também seria falso. Então, aqui nessa primeira questão, nós teríamos como correta a alternativa A. A chuva ácida vai ter como consequência a corrosão de metais, pinturas, monumentos históricos, destruição da cobertura vegetal, consequentemente, a acidificação dos lagos. Se ficar com alguma dúvida enquanto eu estiver falando também, pode escrever, que o chat está aqui aberto, eu consigo ver. Essa questão, ela também envolve um pouco, né, da química ambiental, mas eu achei interessante colocar, porque já que nós vimos sobre ácidos na última aula, vocês podem ver que é também um assunto bem amplo. Vamos para a segunda questão. Também de 2011. A pele humana, quando está bem hidratada, adquire boa elasticidade, aspecto macio e suave, e em contrapartida, quando está ressecada, perde sua elasticidade e se apresenta opaca e áspera. Só uma historinha, né, de introdução. Para evitar o ressecamento da pele, é necessário, sempre que possível, utilizar hidratantes umectantes, que são substâncias hidrofílicas, têm afinidade com a água, feito geralmente à base de glicerina, polietileno glicol. Aí aqui eles colocaram, né, as estruturas desses compostos.
e colocam embaixo. A retenção de água da superfície da pele, promovida pelos hidratantes, é consequência da interação dos grupos hidroxila, OH-, dos agentes umectantes com a umidade contida no ambiente por meio de. Aqui nós temos as ligações, exemplos, né, nas alternativas de ligações intermoleculares e intramoleculares. Nesse caso, como ele já deu duas dicas no próprio enunciado, você nem precisaria ficar quebrando muito a cabeça e tentando lembrar o que é isso, o que é aquilo. Ele já disse, interação dos grupos hidroxila com a umidade contida no ambiente, ou seja, com a água contida no ambiente. E nós vimos que nós temos aqui, para baixo, a outra alternativa, que no caso vai ser a correta, que são as ligações de hidrogênio, que é quando o hidrogênio está ligado a um outro elemento mais eletronegativo, como por exemplo o flúor, o oxigênio e o nitrogênio. E nesse caso, de tudo que ele já falou aqui, vocês nem precisariam ficar quebrando a cabeça olhando as estruturas ou tudo mais. A água com o grupo hidroxila, nós já temos aqui como resposta correta as ligações de hidrogênio. Agora a questão número 3 de 2012. Os tubos de PVC sempre tem uma historinha no enunciado, enfim. Isso vai exigir bastante, ainda mais que vai estar sob pressão e aquela coisa, então, assim, paciência com o Enem. O tubo de PVC é material organoclorado sintético, normalmente utilizado como encanamento na construção, blá, blá, blá. Ao final de sua vida útil, uma das formas de descarte desse material pode ser a incineração, ou seja, colocar fogo, né? Queimar. Nesse processo de incineração, libera-se HCl. Nós vimos isso também na última aula. Cloreto de hidrogênio. Aqui eles escrevem dessa forma apenas o quê? Para dar aquela confundida no aluno. Porque nós sabemos que esse é o ácido clorídrico, que é um ácido o quê? Forte, dentre outras substâncias. Assim, é necessário um tratamento para evitar um problema da emissão desse poluente. Entre as alternativas possíveis para o tratamento, é apropriado canalizar e borbulhar os gases provenientes da incineração em. Ou seja, eles querem saber como nós vamos neutralizar esse ácido, né, na forma gasosa, que no caso aqui é um poluente. Nós vimos que nós temos a reação de neutralização, principalmente quando nós temos que vai ser como um ácido mais uma base, formando sal e água. Mas nesse caso, ele nem te pergunta isso da reação completa, ele só quer saber como você vai tratar disso. E tem essas alternativas. Alternativa A, água dura. O que é água dura? É uma água que vai conter cátions de cálcio, magnésio ou ferro 2+, nessa água, que em alguns casos, por exemplo, quando você quer lavar uma louça, por exemplo, em contato com detergente, não vai formar uma espuma, coisas assim, e é chamado de água dura. Então, só quer dizer o quê? Que essa água que contém esses cátions de cálcio, magnésio ou ferro, mas não nos diz nada além disso. Água de cal, aqui já diz, eu vou pular, que essa vai ser a alternativa correta, mas vamos ler as outras alternativas. Água salobra. Com esse nome já deduzimos o quê? Que é água com sal, NaCl. No caso, é um sal neutro, então não vai neutralizar o nosso ácido. Água destilada e água desmineralizada. A água destilada, ela
vai ser uma água que vai passar por um processo de destilação para tentar purificar essa água. Então, ela vai ser uma água apenas sem o quê? Contaminantes. E a água desmineralizada, como o próprio nome diz, é uma água em que foi retirado os seus minerais. A alternativa B, água de cal, é uma designação, né, um nome que foi atribuído a uma solução de hidróxido de cálcio, que é o CaOH2. Ou seja, aí nós temos o quê? Uma base, e é uma base forte. Então, é importante também vocês memorizarem, porque sempre vocês vão ver mais pra frente que eles costumam cobrar praticamente os mesmos compostos. Então, assim, se vocês memorizarem alguns, quando vocês lerem água de cal, vocês já vão relacionar essa base. Então, acaba ficando mais fácil. Então, na 3, a alternativa correta é a água de cal, é a alternativa B, por ser uma base. É o hidróxido de cálcio, que vai neutralizar o meu ácido HCl. Pronto. Questão 4, também de 2012. Normalmente o aluno olha para a questão, já vê esse tanto de estrutura química aqui e já fala, meu Deus, isso vai ser impossível. Mas olha só, como não vai ser muito difícil essa. Desculpa, meus gatos estão correndo por aqui. O armazenamento de certas vitaminas no organismo apresenta grande dependência de sua solubilidade. Por exemplo, vitaminas hidrossolúveis devem ser incluídas na dieta diária, enquanto vitaminas lipossolúveis são armazenadas em quantidade suficiente para evitar doenças causadas por sua carência. Como o próprio nome diz, hidrossolúveis, que são solúveis na água, lipossolúveis, solúveis em gorduras. A seguir são apresentadas as estruturas, aqui está escrito, né? Estruturas químicas de 5 vitaminas necessárias ao organismo. Então, nós vamos observar o quê? 5 estruturas químicas, ok. E ele pergunta, dentre as vitaminas apresentadas, aquela que necessita de maior suplementação nós temos que identificar o que aqui? Uma vitamina hidrossolúvel, porque elas devem ser incluídas na dieta diária, porque as lipossolúveis, elas já são armazenadas em quantidade suficiente. Então, se nós formos analisar cada estrutura, aqui nós temos uma cadeia bem grande, com muito carbono, hidrogênio. Isso nós vamos ver mais pra frente também em aulas de química orgânica, mas ok. Uma cadeia grande com carbono e hidrogênio, nós podemos falar que essa parte aqui é apolar, então a solubilidade na água vai ser menor ou insolúvel. E aqui nós temos um OH. Esse pedacinho, ok, seria compatível, né, solúvel com água. Essa segunda estrutura, completamente o quê? Apolar. Então, nós poderíamos falar o quê? Que é uma vitamina lipossolúvel. A terceira estrutura, olha a quantidade de OH que nós conseguimos ver aqui. Então, assim, para ocorrer aqui ligações de hidrogênio, seria muito, muito, muito fácil. Então, essa aqui é uma vitamina hidrossolúvel. Esta, a maior parte é carbono e hidrogênio, só apresentando uma hidroxila. E... Desculpa. E a última é apenas carbono e hidrogênio, tem um oxigênio aqui no meio, mas apolar também. Dessa forma, a gente vai concluir o quê? Que só analisando, sabendo identificar através aqui, por exemplo, da quantidade de hidroxilas presentes, o que é a polaridade ou polaridade, nós já conseguimos dizer que a vitamina que necessita de maior suplementação diária vai ser a vitamina 3, letra C.
Questão 5, Enem 2013. Como sempre, né, no início uma historinha. A formação frequente de grandes volumes de pirita, FeS2, que é o sulfeto de ferro 2 no caso, né? Em uma variedade de depósitos minerais, favorece a formação de soluções ácidas ferruginosas, conhecidas como drenagem ácida de níveis. Esse fenômeno tem sido bastante pesquisado pelos cientistas e representa uma grande preocupação entre os impactos da mineração no ambiente. Em contato com oxigênio a 25 graus Celsius, a pirita sofre reação de acordo com a equação. Ele deu a equação química aqui. Ok. O FeSO2 com oxigênio, água, forma aqui, né, esse sal e esse ácido. Para corrigir os problemas ambientais causados por essa drenagem, a substância mais recomendada a ser adicionada ao meio é o É uma questão parecida com o que nós tivemos lá em cima. Como nós vamos neutralizar esse composto ácido? Tem que ser com o quê? Uma base. Dessa forma, aqui nós temos a letra A, letra B e letra E, são sais. A letra C e D são óxidos, que também nós temos, né, que teoricamente era para ser a aula da semana passada, mas eu ainda vou gravar. Então, o que nós vamos lembrar aqui da nossa última aula? O que é um sal ácido, um sal básico, ou sal neutro, no caso, né? E aqui eu vou explicar como não tivemos aula de óxido, eu falo aqui agora. Ok. Sulfeto de sódio. Pelo próprio nome, se nós pegarmos aquelas tabelinhas que eu coloquei no slide, nós conseguimos, né, identificar de que sal, de que ácido, de que base veio. Então, no caso, sulfeto e o sódio, né, aqui no final, normalmente o início vem mostrando o ácido, e aqui o D, o final, é a base que veio. Então, seria o hidróxido de sódio, que é uma base forte, e o ácido sulfúrico, um ácido forte. Então, seria um sal neutro. Cloreto de amônio, ácido clorídrico, um ácido forte. O hidróxido de amônio é uma base fraca. Então, aqui seria um sal ácido. Não conseguiria neutralizar, porque nós precisamos de algo básico. O dióxido de enxofre e o dióxido de carbono, eles se classificam como óxidos ácidos. Vocês vão entender melhor na aula que eu vou fazer sobre óxidos, mas deixa eu ver se eu tenho alguma coisa anotada. Ok. Por exemplo, o CO2. É o mesmo caso da chuva ácida aqui. O CO2, que é o dióxido de carbono, em água, ele vai formar o H2CO3, ou seja, é por isso que ele é considerado um óxido ácido. E o SO2, que é o dióxido de enxofre, é a mesma coisa, vai formar o H2SO3, que também é um ácido. Por isso, eles são classificados como óxidos ácidos. Na alternativa E, nós temos o carbonato de cálcio. Nós sabemos que o hidróxido de cálcio é uma base forte. E aqui o do carbonato se eu não me engano, depois eu posso confirmar, mas vem do ácido carbônico. Nós sabemos que é um ácido fraco. Ou seja, esse sal é um sal básico. Dessa forma, ele seria capaz de neutralizar esses produtos ácidos. Então, corrigiríamos, né, esses problemas ambientais. Alternativa E. Se eu estiver indo muito rápido, também podem escrever, porque às vezes eu falando não percebo. Alternativa 6. O principal processo industrial utilizado na produção de fenol é a oxidação do cumeno. A equação mostra que esse processo envolve a formação do
hidroperóxido de cumila e em seguida decomposto em fenol e acetona, ou seja, ele é de um composto se desfaz, assim, entre aspas, né? Não é bem essa palavra, mas em outros dois compostos. Ele se decompõe em dois compostos. Ambos usados na indústria química como precursores de moléculas mais complexas, ok. Após esse processo de síntese, esses dois insumos devem ser separados para comercialização individual, ou seja, eles querem separar o fenol e a acetona. Considerando as características físico-químicas, o método utilizado para separação em escala industrial é A. Isso aqui é da nossa primeira aula, se eu não me engano. Aqui, nós vamos ter o fenol e a acetona, que serão dois líquidos. Ai, como eu subir isso? Então, a filtração, nós sabemos que é para separar sólido e líquido. Ok, não. Ventilação, sólido, sólido. A decantação pode ser sólido, líquido, líquido, líquido. Ok, nós descartamos. A evaporação, aqui, ok, evaporação no entendimento, ok, evaporar o líquido, porém, só a evaporação não seria capaz do quê? De recuperar o segundo, então, dessa forma, já poderíamos descartar. E aqui nós temos a destilação fracionada. Normalmente, a decantação, ela vai ser aplicada quando nós sabemos que os dois líquidos são immiscíveis, que eles não se misturam, que eles possuem densidades diferentes. Ou se for sólido, nós sabemos que vai separar, né, automaticamente. Mas, dessa forma, aqui, principalmente do jeito que eles, né, colocaram aqui, e de uma forma, né, em escala industrial, o mais recomendado aqui seria o quê? A destilação fracionada. Que, como foi explicado, a destilação é um processo de separação através do quê? Da diferença do ponto de ebulição dos compostos. Então, primeiro, vai ebulir, né, evaporar o composto que tem o menor ponto de ebulição, passa pelo condensador e nós conseguimos recolher em um outro frasco ele, né, condensa, volta ao estado líquido e assim conseguimos separar os dois compostos através da diferença do ponto de ebulição com a destilação fracionada alternativa E. Desculpa. Questão 7. Em um experimento, colocou-se água até a metade da capacidade de um frasco de vidro e, em seguida, adicionaram-se 3 gotas da solução alcoólica de fenolftaleína. Adicionou-se bicarbonato de sódio em pequenas quantidades até que a solução se tornasse rosa. Dentro do frasco, acendeu-se um palito de fósforo, o qual foi apagado assim que a cabeça terminou de queimar. Imediatamente, o frasco foi tampado. Em seguida, agitou-se o frasco tampado e observou-se o desaparecimento da cor rosa. Ok, professora, eu não entendi nada do que aconteceu aqui, do que eles escreveram. Primeira coisa que a gente tem que saber é o quê? Que a solução alcoólica de fenolftaleína, ele é um indicador ácido-base. Ou seja, em um meio ácido ou em um meio básico, ele vai ser o quê? Um indicador do que o meio é. Se o meio é ácido, se ele é básico. E como que ele indica? Alterando a sua cor. Ou seja, adicionou o bicarbonato de sódio, nós sabemos, e até a solução tornar-se rosa. Ou seja, num meio básico, alcalino, esse indicador vai mostrar o que? A cor rosa. Depois, né, que fez esse processo, né, de acender o palito de fósforo, observou que desapareceu a cor rosa. Ou seja, já não se tratava mais de um meio alcalino. Vamos ver aqui as alternativas. A explicação para o desaparecimento da cor rosa é que, com a combustão do palito de fósforo, ocorreu formação de óxidos de caráter ácido
evaporação do indicador fenolftaleína, vaporização de parte da água do frasco, vaporização dos gases de caráter alcalino e aumento do pH da solução no interior do frasco. Olha, nós sabemos o quê? Que a fenolftaleína, na cor rosa, indica meio básico. Se sumiu a cor rosa, né? Ficou transparente, assim, por assim dizer. Não vai mostrar que aumentou o pH, porque se aumentasse o pH, seria um meio alcalino, dessa forma continuaria rosa. Vaporização de parte da água do frasco não faz sentido nenhum. Vaporização dos gases de caráter alcalino. Evaporação do indicador fenolftaleína. São 3 alternativas que automaticamente, por intuição, assim, você já iria ler e pensar que já não faria sentido nenhum, por conta de tudo que ele descreveu no enunciado. A única alternativa que faria sentido aqui, sabendo do que se trata um indicador ácido-base, para sumir, né, a cor rosa, ele indicaria que o meio ficou ácido dessa forma, foi devido à formação de óxidos de caráter ácido. Questão 8, 2016. Os tensoativos são compostos capazes de interagir com substâncias polares e apolares. A parte iônica dos tensoativos interage com substâncias polares e a parte lipofílica interage com as apolares. A estrutura orgânica de um tensoativo foi representada aqui. Como vocês podem ver, aqui a parte iônica, aqui está bem pequeno, mas nós podemos ver aqui. Deixa eu ver se eu consigo aumentar. Enfim, é aqui onde nós temos, né, o íon, e todo aqui para trás é aquela cadeia, né, carbono, hidrogênio, carbono, hidrogênio, carbono, hidrogênio, que é a parte apolar do composto, e aqui a parte polar. E aqui embaixo é só a representação do quê? A bolinha preta é a parte polar, e aqui essas curvinhas ou tracinhos, né, vai ser a parte apolar. Simples, eles mesmos já falaram para você o que está acontecendo ali, o que é a parte polar, o que é a parte apolar. Aí eles perguntam, ao adicionar um tensoativo sobre a água, um composto que nós sabemos que é polar, suas moléculas formam um arranjo ordenado. Esse arranjo é representado esquematicamente por. Então, nesse caso, você teria só que escolher a alternativa que faria sentido, né, em relação ao nosso estudo, ao nosso conhecimento sobre polaridade, de como ficaria. Aqui embaixo nós temos a água e nós estamos vendo aqui que esse tracejadinho é a parte apolar. Então, isso não faria sentido nenhum a parte polar estar para fora da água e a parte apolar estar ali na água, misturada com a água, assim, por assim dizer. A alternativa B. Temos a água e aqui a parte apolar por cima, né, sem misturar com a água, e a parte polar lá em cima separada. Também não faz sentido nenhum, porque nós sabemos, nós conhecemos as famosas ligações de hidrogênio que a água é capaz de fazer. Quando, né, nós temos hidroxilas, ou aqui no caso esse íon, e também nós temos oxigênio, enfim, né, que é um elemento mais eletronegativo. A letra C, nós temos a água, aqui com essa afinidade, né, com a parte polar do tensoativo, e a parte que não tem afinidade, a polar, lá para cima, separado. Ou seja, nesse caso nós já achamos a alternativa correta, que é a letra C. Mas vamos continuar analisando. A D não faz sentido nenhum também, a parte apolar está aqui
junto com a água e a polar separada no fundo do frasco. E aqui a mesma coisa, eles mostram do que nós entendemos o que? A parte apolar, ela não vai ter essa afinidade com a água. Então, dessa forma, ela tem que estar representada o quê? Separada, afastada das moléculas de água. Só a parte polar que vai estar aqui mostrando, né, essa afinidade. Dessa forma, já vimos, a alternativa C é a correta. Questão 9 de 2018. Tem toda uma historinha, não vou ler, mas fala sobre dois elementos químicos, o nióbio e o tântalo, que eles dão um número atômico, Z igual a 41 e Z igual a 73. E dessa forma, eles dizem que esses dois elementos eles possuem propriedades parecidas, propriedades químicas e físicas comuns. Dessa forma, né, homenagearam, enfim. A importância econômica e tecnológica desses elementos pela similaridade de suas propriedades químicas e físicas deve-se a. Aqui já vai entrar, acho que na nossa terceira aula, agora eu não lembro. Mas o que a gente vai ter que fazer aqui? Isso mesmo, uma distribuição eletrônica, porque olha a questão A. Terem elétrons no subnível F. Como a gente vai saber sem fazer a distribuição eletrônica? Não tem jeito. Serem elementos de transição interna, nós sabemos em que posição está na tabela periódica. Ou seja, a primeira coisa a fazer é a distribuição eletrônica. Eu coloquei aqui embaixo, que já fica mais fácil, né? Do nióbio e do tântalo. O primeiro nióbio, número atômico igual a 41. Então, vamos fazer aqui, rapidinho. Escrever, né, o diagrama do Linus-Pauling e começar lá de cima, na diagonal, descendo, 1s2, sobe, 2s2, sobe, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2, 4d, aqui no caso parou no 3. Se nós somarmos todos esses númerozinhos, total de 41 elétrons. Que é, né? No caso, vai ser igual ao número de prótons, número atômico, 41. Ok. Mesma coisa para fazer a distribuição do tântalo. Siga esse movimento de diagonal até ter a somatória aqui de 73. Pronto, fiz a distribuição eletrônica. A questão A era o quê? Deixa eu pôr isso para cá que ficou mais rápido. A questão era o quê? Terem elétrons no subnível F. Não, os dois não tem. Então, pronto. Já eliminamos essa questão. Serem elementos de transição interna. Nós vamos ver o quê? Que aqui o subnível, né, mais energético terminou no D. E nós sabemos que D e F representa os elementos ali de transição, interna e externa. Mas nesse caso em específico, cadê? Perdi, desculpa. Não quer dizer, essa similaridade não vai estar ligada por serem elementos, porque, por exemplo, nós temos inúmeros elementos e se fosse exatamente por isso, todos os elementos de transição deveriam apresentar as mesmas propriedades químicas e físicas. Dessa forma, nós podemos eliminar a B também, incorreta. Pertencerem ao mesmo grupo na tabela periódica. Vamos ver se eles pertencem ao mesmo grupo. Aqui nós podemos ver primeiro o período. Aqui, né? 5 camadas, está no período 5. E esses 6 camadas está no período 6. Então, tá assim, um na linha de cima, o outro já está bem embaixo, na linha de baixo. Ok. Vamos ver o grupo, ou família, né? Quando se trata, né, de elementos de transição, lembra que eu falei? Nós vamos somar.
pegar o subnível mais energético e eu dar a camada de valência e somar. Família 5, 3 mais 2, 5. O tântalo, mesma coisa. Subnível mais energético, né? Esse último a ser preenchido. E a camada de valência, 3, que é a última camada, é a camada mais afastada do núcleo. 3 mais 2, 5. Ou seja, família 5, família 5. Os dois pertencem ao mesmo grupo. Então, nesse caso, já seria a alternativa C. Mas tudo bem, vamos continuar. Terem seus elétrons mais externos nos níveis 4 e 5. 4. Calma, deixa eu ver. 4 e 5, respectivamente. Os elétrons mais externos, ou seja, da camada de valência, é 5 e 6. Está incorreta. Estarem localizados na família dos alcalinos terrosos e alcalinos. Não, nós sabemos que é a família 1A e 2A. E aqui nós já vimos que eles estão no grupo 5. Dessa forma, letra C. Então, muitas vezes, é uma coisa que, não sei se vocês acham muito difícil ou muito simples. Caiu no Enem, na hora você tem que lembrar desse diagrama, como faz a distribuição. E assim você já garante uma questão correta. Agora, a questão 10. E esse, gente, é de 2019. Eu fiquei até surpresa quando eu vi. Mas caiu o quê? Sobre um dos modelos atômicos, o primeiro. Em 1808, Dalton publicou o seu famoso livro, toda uma historinha, que continha os 5 postulados que serviam como alicerce da primeira teoria atômica. Ou seja, isso também é importante. Eu vou fazer, já combinei com o pessoal do cursinho, eu vou fazer uns mapas mentais sobre os modelos atômicos, porque é muito importante guardar os pontos principais, porque pode, com certeza, né, aparecer nos vestibulares. Então, aqui, nós temos 5 postulados aqui, vamos ler. Número 1, a matéria é constituída de átomos indivisíveis. Todos os átomos de um dado elemento são idênticos em massa e em todas as outras propriedades. Diferentes elementos químicos têm diferentes tipos de átomos, em particular, seus átomos têm diferentes massas. Os átomos são indestrutíveis e nas reações químicas mantêm suas identidades. Átomos de elementos combinam com átomos de outros elementos em proporções de números inteiros para formar compostos. Ok. Dalton postulou, né, essas 5 teorias aí para o seu modelo atômico. Mas após o modelo de Dalton, nós já vimos, né, outros modelos com dados, evidenciaram a existência de outras coisas, da natureza elétrica, da composição e organização do átomo, quantização de energia, enfim. Com base no modelo atual, que descreve o átomo, qual dos postulados de Dalton ainda é considerado correto? Aí você vai ter que vir em cada um deles e ver, comparar com o atual e ver o que ainda pode dizer que é correto. Então vamos lá. 1. A matéria é constituída de átomos indivisíveis. Nós já sabemos que isso é incorreto, porque nós já sabemos a existência das subpartículas. Então, são divisíveis. Então, a alternativa A, não. Todos os átomos de um dado elemento químico são idênticos em massa e em todas as outras propriedades. Também sabemos que é incorreto. Eles não são idênticos em massas ou em todas as outras propriedades, porque nós temos, né, uma subpartícula, que são os nêutrons, que vai poder variar, né, esse valor, essa massa. Diferentes elementos químicos têm diferentes tipos de átomos, em particular, seus átomos têm diferentes massas. Aqui nós estudamos, e agora eu não vou lembrar qual é, os isóbaros. Ou seja, essas massas atômicas elas podem sim coincidir. Dessa forma, incorreta.
Os átomos são indestrutíveis e nas reações químicas mantêm suas identidades. Nós já sabemos também que os átomos são destrutíveis. Por exemplo, nós vamos ver em uma aula bem mais para frente, a fissão nuclear. E além disso, o número de oxidação, enfim, eles podem variar nas reações químicas. Então, a 4, incorreta. Dessa forma, átomos de elementos combinam com átomos de outros elementos em proporções de números inteiros para formar compostos. Sim, isso continua sendo verdadeiro. Então, aqui a alternativa correta seria a letra E. E uma prova disso é que é o tão temido, né, que a gente vai também ver, os balanceamentos, né, esse cálculo estequiométrico, a correção de coeficientes, dessa combinação de átomos com átomos de outros elementos. Dessa forma, a última questão, alternativa E. Eu não sei, eu acho que já até passou do tempo aqui, né? Bom, aqui é o que eu coloquei da distribuição eletrônica. Essa foi a resolução dessa lista que eu criei. Eu fiz isso hoje porque eu quis olhar o que tinha no Enem, né, sobre tudo que a gente já viu até agora, e eu achei bacana que apareceu bastante coisa. Isso eu ainda tirei algumas que eu achei assim, ok, vou pôr isso para eles verem que tá cobrando diferentes e coisas parecidas. Mas assim, isso de todos os anos, gente, tinha bastante questão, não repetida, mas assim, muito, muito, muito parecida. Então, eu acho que isso aqui é bacana para vocês terem uma noção de que, por mais que pareça básico, essas primeiras aulas que a gente está tendo, pode cair no vestibular, no Enem, e você já pode garantir ali 3 a 4 questões nessa parte de química. Fora toda a outra parte que a gente ainda vai ver, que vocês podem garantir todas as questões de química. Vou parar aqui de compartilhar a tela. E eu gostaria, assim, de saber o que vocês acharam, se ficou alguma dúvida, se vocês querem perguntar alguma outra coisa. Fica aberto agora para vocês perguntarem. Se vocês acharam bacana essa parte, se vocês querem... Eu até tentei comprar uma lousa hoje, mas eu não encontrei. Mas a minha ideia é eu conseguir comprar para eu resolver mesmo assim na lousa. E às vezes fica mais fácil de compreender do que só eu falando e mostrando no cursor. Então, eu gostaria de saber da parte de vocês assim, se vocês acham bacana essa parte da lousa ou assim vocês conseguem entender. Ou também dúvidas agora no caso que surgirem sobre esses exercícios. Sim, eu falo como se fossem umas coisas fáceis, mas eu sei que não. É porque, assim, a parte de exatas é tudo questão de prática. É resolver exercício, 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 exercício. E como todas as aulas que eu tô dando tá abrangendo, tipo, muita teoria, então, assim, eu falei, ok, vamos tentar ali resolver exercício. Por isso que eu acho que com o quadro vai ser melhor com a lousa, porque no computador, às vezes, não sei. Talvez ali desenhando, escrevendo, fica mais fácil de enxergar. Mas é realmente isso, é prática e resolver muito exercício. Mais algum comentário, pergunta? Tudo certo? Acharam que foi produtivo, proveitoso a aula? Posso preparar mais listas assim? Ainda tem aquele formulário do Google que eu preparei, que vai abranger acho que mais a aula 1 e 2, mas tem bastante questão dos modelos atômicos, acho que distribuição eletrônica também. Quando vocês tiverem tempo de pegar para fazer, ou se vocês quiserem eu posso resolver aquela também em alguma aula assim ao vivo, e eu vou providenciar outra. Mas tá bom então, se não tiver nenhuma pergunta assim específica dos exercícios, acho que posso encerrar. Vou esperar mais um minutinho vocês pronunciarem.
Mas vou preparar então, e vou achar uma lousa e vou preparar mais exercícios assim do Enem para vocês verem que eles repetem bastante coisa e é interessante vocês verem também que vocês viram aquilo na aula. Então, não vai ser uma coisa assim, ah, estou vendo isso aqui do nada, não vou usar para nada. Pelo menos para o vestibular vai usar. Então, eu vou preparar mais aulas para assim exercícios, já que não tem perguntas. Vou encerrar por aqui. E se depois de assistirem as aulas vocês tiverem dúvidas, por favor, podem mandar no e-mail, WhatsApp, eu estou à disposição. Por mais que esteja corrido aqui, eu estou à disposição para ajudar. Então, boa noite para vocês, já que ninguém tem pergunta. Até a próxima aula. Eu vou encerrar, tá bem? Boa noite, obrigada. Obrigada a vocês pela presença.